Sejam bem-vindos ao episódio 3 do Bloco Baixo. Hoje temos um episódio diferente. Infelizmente não temos a presença do nosso caro colega Guilherme, mas temos um convidado que o irá substituir, Rodrigo Patita, um grande amigo aqui da malta. Rodrigo. Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, seja para onde vocês estiverem a Depende da ouvir. hora. Sim. Depende da hora que vocês estejam a ouvir. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de fazer parte deste episódio. É sempre diferente. Eu já participei num podcast nos 4 em linha, mas é sempre diferente e dá-me sempre gosto de fazer estes episódios com vocês. Aqui à minha direita tenho o meu colega André Távora, habitual, pertence ao projeto. Hoje iremos então abordar a Taça de Portugal, vida em Benfica, Portimonense Sporting, Sintrense Porto. Também iremos falar da Liga dos Campeões, onde vamos falar do Sturm Graz Sporting, Benfica Feyenoord. Também o Barcelona Bayern e o Real Madrid Borussia Dortmund. Liga Europa também, o Porto, Hoffenheim. Braga Bodo Glimt. Liga Conference League. Djurgården versus Vitória. E também vai haver espaço para Bola de Ouro, que vai haver na segunda-feira. Começando pela Taça de Portugal, Rodrigo, Benfica. Então, foi um jogo interessante. O Benfica conseguiu fazer algumas alterações, como já é normal fazer nestes tipos de jogos para a Taça de Portugal, contra equipas de escalões inferiores, como é o caso do Peviden. Teve algumas alterações interessantes. Gostei muito de ver o Best, fez 2 gols, fez um excelente jogo. Mas o Best já não é tão alteração quanto isso. Já é um jogador que, para mim, na minha opinião, já é um jogador importante no Benfica. E atenção que jogou adaptado a extremo esquerdo. Exatamente. Adaptado, quer dizer, ele jogava a extremo esquerdo no Heidenheim, na Alemanha. Bom, Não é adaptado, é a posição de origem dele. Não, a posição de origem é lateral. Não. Ele no Heidenheim jogava como extremo esquerdo. Sim, podia jogar, mas... Jogou como extremo esquerdo, ele era titular como extremo esquerdo. Pronto, sim, exato. Isso é que marcou aqueles golos todos. O Benfica fez algumas alterações interessantes, gostei de ver a equipa e acho que o Benfica não jogou bem. É sempre são equipas de escalões inferiores, nunca têm tanta qualidade individual ou coletiva, mas no geral o Benfica jogou bem, apresentou uma equipa que, na minha opinião, é uma boa solução para uma equipa destes jogos da Taça de Portugal. É uma boa alternativa. Exatamente, equipa alternativa é uma boa solução para uma equipa alternativa, é interessante e é bom estar sempre a rodar os jogadores. Sim, até rodou o guarda-redes, como exatamente. O Samuel Soares ganhou a titular. Os 3 grandes rodaram. Exatamente, todos os 3 grandes rodaram os guarda-redes. Sim. E foi isso, o Peviden tentou responder, não foi um massacre. Não foi um massacre, 2-0. Deram uma boa imagem. Como é óbvio, sabemos sempre que são equipas com qualidades um bocadinho inferiores. Quer dizer. Sim, tem algumas dificuldades. Sim, não têm os mesmos recursos financeiros, sobretudo. Não têm os mesmos recursos, e também são de escalões completamente diferentes. Sim. Mas mesmo assim o Peviden ficou com uma boa imagem, jogaram bem, de acordo com os recursos deles, conseguiram defender bem. O Benfica marcou os 2 golos e jogou bem. Foi uma vitória merecida. Jogaram o suficiente. Exatamente. Foi o suficiente para ganhar. Não foi nenhum jogo espetacular, mas foi o suficiente para passar. Exato. Cumpriram. Sintrense Porto, jogo que foi disputado na Reboleira. No estádio do Estrela da Amadora. O Porto também não teve dificuldades. Não. Dos 3 grandes foi o que teve o jogo teoricamente mais acessível. O Vítor Bruno também protagonizou algumas mudanças no uso inicial. Destaque para a estreia de Tiago Jaló e para os regressos à titularidade de Ivan Raime e de Fran Navarro, também de Martim Fernandes na lateral direita. A imagem do jogo do Benfica não foi nenhum atropelo do Futebol Clube do Porto. O Porto não tinha necessidade de o fazer. Contudo, jogaram suficientemente bem. O Galeno marcou um golaço. Tiago Jaló, no jogo de estreia na sua terra natal, na Amadora, também a marcar o 3º golo. Com a família a assistir. Com a família a assistir, exatamente. Conteve até dedicatória na celebração.
foi um excelente jogo do Jaló. Para mim, daquilo que vi do jogo, acredito que tenha sido mesmo o homem do jogo, porque mostrou uma qualidade técnica de pezinhos fantástica e muita segurança defensiva e também ofensiva. Sim. Fran Navarro voltou ao 11 inicial, mas esteve bastante desaparecido. Ainda marcou um gol, mas anulado por fora do jogo. Galeno não descansou, assim como Alan Varela. Foram os dois jogadores titularíssimos que jogaram. Sim, convém sempre ter alguns do 11 titular, não rodar completamente. Exato, que a é, para, equipa. que, é para perder- que é para a equipa não perder a dinâmica de todo. Sim. Sim, e algo estranho é Fran Navarro nos jogos amigáveis marca aqueles gols Exato, todos. parece que nos jogos a contar ainda não está Sim, integrado a 100% entrosado com a equipa. Nos jogos de treino amigáveis parece que marca praticamente nos jogos todos, mas quando joga num jogo a contar desaparece um bocado. certo. Está dada a opinião do André. Rudi, queres acrescentar alguma coisa? Não sei. Pá, concordo com o que o André estava a dizer. Foi um jogo suficiente da parte do Porto. O Sintrense tentou responder, mas como à semelhança do Pevinen, não tem tanta qualidade, nem individual nem coletiva, para conseguir responder a estas equipas de topo. Não só equipas de Primeira Liga, equipas de topo da Primeira Liga, equipas de Champions. O Porto, neste caso, não é este ano, mas é uma equipa de Champions, na minha opinião, mesmo assim. E é muito complicado, mas estas equipas mostraram, não foram humilhadas, mostraram Sim. garra, Exato. tentaram sempre jogar, mas São jogos em que estas equipas teoricamente mais fracas tentam mostrar ao máximo perante as câmaras e os grandes holofotes contra as melhores equipas. exatamente, Mostrarem o que valem, exatamente. apesar de não terem os mesmos recursos dos Mas o mais adversários. importante, mostraram, apesar de não terem ganho, mostraram alguma garra e não foram humilhados. Agora passando para o Sporting, que ganhou 2-1 contra o Portimonense, jogo no Algarve. André, viste o jogo, certamente. Sim, vi o jogo. O Sporting, à semelhança dos rivais, dominou o jogo contra uma equipa também teoricamente mais fácil. Das três grandes foi o jogo mais complicado. Segunda divisão. O Portimonense, apesar de estar neste momento na segunda divisão e passar algumas dificuldades em termos de tabela classificativa, executou um excelente jogo defensivo contra o Sporting. O Sporting teve bastantes dificuldades e o que fica deste jogo do Sporting é que eles não souberam matar o jogo quando tiveram oportunidade e acabaram por se deixar empatar ao minuto 84. Sorte das sortes, apareceu Arder, o Gyökeres 2.0, a marcar os dois golos do Sporting, o segundo aos 90+4 no último minuto de jogo, a salvar o Sporting de um prolongamento completamente escusado que podia cansar a equipa Para o jogo da Liga dos escusadamente para o Campeões. jogo da Liga Sim. dos Campeões. Rodrigo, queres dizer alguma coisa? Não sei. O jogo do Sporting foi o jogo mais complicado dos três grandes, como estava a dizer o André. O Sporting podia ter matado o jogo durante várias ocasiões na segunda parte, não o fez. O Portimonense também defendeu bem, mas na primeira oportunidade que teve para fazer o gol, basicamente na primeira oportunidade, acabou por fazer, empatou, deu esperança aos seus adeptos e aos próprios jogadores, e depois Arder apareceu, o que foi um balde de água fria para o Portimonense. Foi uma derrota muito complicada. Foi muito difícil. complicado, sim. Uma derrota difícil Sim, para o um Portimonense. gol aos 90+4. Exato, no último minuto, a jogar em casa, depois de tanto esforço, uma derrota mesmo muito difícil para os jogadores e para os adeptos. É isso. Sim. Podemos avançar para a Liga dos Campeões. Sim, exatamente. Vamos começar pelo Sturm Graz Sporting, para dar continuação ao tema leonino. O Sporting deslocou-se à Áustria para jogar contra o Sturm Graz. Aí voltaram os titularíssimos. Sim, Franco Israel voltou à baliza. Exatamente, Gyökeres e os demais. O Sporting dominou o jogo. Era talvez um pouquinho obrigatório ganhar este jogo, dos jogos mais acessíveis do Sporting na primeira fase da Liga dos Campeões. Destaque para o regresso de Nuno Santos, que inclusive marcou um gol, e para Gyökeres, que continua a mostrar-se o melhor jogador do Sporting e talvez do Campeonato Nacional atualmente. É uma verdadeira máquina de fazer golos. Foi um grande gol, correu quase meio campo sem
em 6 toques na bola e Também marcou o gol. uma bela assistência do Debast, Sim, que tirou o adversário da frente. Debast tem um grande jogo de pés para um central. Sim, defesa com bola muito forte. Um belo gol, espetacular de Gyökeres. Rodrigo, queres dizer alguma coisa? Um jogo em que o Sporting mereceu ganhar, ganhou sem muitas dificuldades. Esperava-se um bocadinho mais talvez deste Sturm Graz, porque pelo que tem feito no campeonato austríaco, é líder neste momento e tem dominado o campeonato austríaco, apesar de também ter um grande rival que é o RB Salzburg. Sim. Mas está em baixo do Sturm Graz, mas o Sturm Graz tem feito um excelente campeonato austríaco até agora e esperava-se talvez um bocadinho mais desta equipa, mas o Sporting ganhou sem dificuldades e somou Uma mais vitória 3 pontos. completamente justa. Então podemos avançar para aquilo que foi o resultado negativo. Benfica-Feyenoord. O Benfica foi derrotado no Estádio da Luz pela equipa holandesa. Um jogo em que o Benfica desiludiu e muito os adeptos. Futebol muito fraco. O futebol muito fraquinho, tendo em conta os últimos 6 jogos, que foram os jogos em que a equipa foi comandada por Bruno Lage, onde o Benfica apresentou um futebol muito dinâmico, controlador, muito ofensivo, a marcarem muitos golos, a sofrerem poucos golos, um futebol completamente dominante, que inclusive destruiu por completo o Atlético de Madrid, foi um 4-0, e agora ao 7º jogo chega ao Feyenoord ao Estádio da Luz e dá um baile de bola aos comandados de Bruno Lage. Foi surpreendente, pelo menos para mim, pela negativa, porque tendo em conta a imagem dos últimos jogos, não se estava à espera que o Benfica se apresentasse tão mal contra uma equipa holandesa, que apesar de estar com dificuldades na luta pelo título de campeão holandês, apresentou, à semelhança do Benfica nos últimos jogos, um futebol muito dinâmico. Foi um checkmate ao Bruno Lage. Sim. Queria destacar aqui vários jogadores do Feyenoord, começando pelo lateral direito, o Lotomba. Foi um lateral que deu muita luta ao Ertuğrul durante o jogo. O Ertuğrul praticamente não conseguiu fazer nada, só depois quando foi alterado de posição para jogar atrás do avançado e indo o Best então para a esquerda, aí sim o Benfica conseguiu aproveitar aquela ala esquerda. Portanto, uma grande exibição de Lotomba, surpreendeu-me completamente. Milambo, um craque, já não é o primeiro jogo de Liga dos Campeões deste nível que ele faz. O Eda, que teve muito bem a finalizar, um ponta-lança. Igor Paixão, um extremo esquerdo também muito forte, brasileiro. Rodrigo, o que é que tu achaste? Um jogo muito mal do Benfica, tanto defensivamente como ofensivamente. A defensiva do Feyenoord conseguiu bloquear muito bem o ataque do Benfica. O Lotomba, como estava a dizer, conseguiu bloquear muito bem Arthur Koglu, que é uma peça muito difícil de bloquear. E fundamental para o jogo do Benfica. Exatamente, uma peça completamente fundamental. Na defesa, Otamendi esteve muito mal, defensivamente, nos 2 primeiros golos da equipa do Feyenoord, especialmente. O terceiro gol foi mais um erro coletivo do que qualquer coisa, um erro infantil. Parecia um erro de juvenis, deixarem um jogador do Feyenoord naquela posição sozinho, no que parecia ser um livro inofensivo para... Sim, muito mal defendida aquela muito bola mal parada. defendida aquela bola parada. E é isso, o Benfica esteve muito mal defensivamente. Ofensivamente foi bloqueado pela defensiva do Feyenoord, que teve muito mérito nesse critério, teve muito mérito a defensiva do Feyenoord. Sim. Queria só apontar um ponto positivo que eu gostei da partida do Benfica, foi a exibição de Tomás Araújo, que teve praticamente fez o papel do Otamendi à esquerda e à direita, a cortar tudo. É daqueles jogadores que não merece esta derrota do Benfica. Foi uma derrota um pouco chocante. Foram 3, mas podiam ter sido mais. Também temos de ter em conta que ainda houve 2 golos anulados para o Feyenoord. Foi um tropeço no percurso do Benfica rumo aos 8avos de final. O Benfica ainda contém 6 pontos, 2 vitórias e agora uma derrota. Ainda faltam 5 jogos pela frente nesta primeira fase da Liga dos Campeões. Ainda está muito bem. Foi apenas um tropeço, mas o Benfica não se pode desleixar porque ainda tem jogos muito complicados para fazer na Liga dos Campeões, incluindo jogos contra Barcelona, Bayern Munique
e uma deslocação ao Mónaco que também não é nada fácil, porque o Mónaco está a apresentar um excelente futebol, inclusivamente ganhou nesta paragem da Liga dos Campeões, goleou 5-1 em casa, lá está. Também já ganhou em casa ao próprio Barcelona, por isso não é uma deslocação nada fácil. E também não tirar o mérito ao Bolonha, que também parece ser um jogo em que pode o Bolonha surpreender o Benfica. Posso só dar aí uma opinião. Parece-me, não sei porquê, que a equipa do Benfica, sempre que tem essas paragens às seleções, os jogadores nunca voltam os Sim, mesmos. o rendimento cai muito. Os rendimentos caem sempre muito e esta vez foi mais uma vítima disso que aconteceu. Pode não ter nada a ver, mas que é uma coincidência, sim. que é uma coincidência muito grande. Pode ser um dos lados negativos das paragens da seleção, porque os jogadores meio que se distraem um pouco do jogo do clube, que é o habitual, para fazer apenas Sim, 2 jogos mudar e o voltar. chip, mudou o chip para a seleção. Consequências do calendário apertado da FIFA, que tem gerado Polémica. tanta polémica. Falaste no Barcelona, se calhar a grande surpresa. 4-1 Exatamente. contra o Bayern de Munique. Acabou o jejum de vitórias de Barcelona contra o Bayern de Munique. Desta vez foi o Bayern de Munique a ser goleado, não foi por 8-2, mas foi pela metade, por 4-1. Mais um excelente jogo do Rafinha, que está a ser, na minha opinião, o melhor jogador do Barcelona esta temporada, juntamente com Lewandowski Hat-trick. e Yamil Yamal. Foi um hat-trick de Rafinha. Hansi Flick deu um baile tático ao ainda talvez inexperiente Kompany, que apesar de estar a apresentar um excelente futebol no Bayern Munique, também pode ter apresentado também uma falta de experiência. Sim. Está a fazer apenas a segunda temporada como treinador principal de uma equipa. A primeira foi no Burnley, onde não conseguiu a permanência na Premier League. Algo muito interessante no futebol do Hansi Flick é que ele consegue misturar a pressão alemã com um bocadinho de tiki-taka. Exatamente, apesar de não ter acabado o jogo, o que é um pouco estranho, o Barcelona não acabar o jogo com mais posse de bola do que o adversário. Quando o Barcelona se apanhava com a bola, chegava à frente com uma facilidade tremenda. Foi quase cada remate, cada golo, porque quando teve a oportunidade, aproveitou. O Barcelona mais no contra-ataque. Exatamente, um Barcelona muito, muito no contra-ataque, a defender, parou quase por completo os ataques do Bayern Munique, que não teve capacidade ofensiva para bater a defesa do Barcelona. Rodrigo, queres dizer alguma coisa? Foi uma surpresa muito grande. Foi a maior surpresa talvez nesta semana de Liga de Campeões. O Barcelona apresentou um bom futebol. O Bayern esteve abaixo do nível que é costume nestes jogos, que normalmente é ao contrário, que as goleadas costumam ser ao contrário. O Bayern de Munique e o Barcelona encontram-se até regularmente na Liga dos Campeões. É um confronto regular, mas o Barcelona surpreendeu e conseguiu dar a volta nos resultados menos positivos que tem tido nos últimos encontros contra o Bayern de Munique. Já no Santiago Bernabéu, o Real Madrid ganhou por 5-2 ao Borussia Dortmund. Ganhou de que maneira? Sim, um jogo também que, na minha opinião, estava a ser surpreendente até aos 60 minutos de jogo. O Borussia estava a ganhar e estava a ganhar bem. Sim. Teve a oportunidade para fazer mais golos na primeira parte. Na primeira parte só deu o Dortmund. E teve a oportunidade para fazer mais golos do que os dois que fez. O Real Madrid na primeira parte apresentou um futebol muito fraquinho, completamente dominados pelo Borussia Dortmund, que foi de forma extremamente justa a ganhar para o intervalo por 2-0. Sim. Na segunda parte o guião alterou por completo. Só deu o Real Madrid. Ativaram o chip, reviravolta, remontada, Sim. que tem sido recorrente Santiago Bernabéu é aquela magia. O chip da remontada tem sido recorrente nas últimas temporadas no Santiago Bernabéu, principalmente. O Real Madrid na segunda parte dominou por completo e a partir do momento em que marcaram o 2-1 por Rudiger, a partir daí o Borussia Dortmund meio que já toda a gente sabia o que estava para acontecer. Pelo menos sim, quando marcaram o 2-2, sim. Pelo menos eu a ver o jogo com muita atenção, que eu vi, foi um dos jogos que eu vi com mais atenção. Quando o Rudiger marcou o 2-1, eu comecei logo a pensar, bom, aí mais uma remontada. Dito e feito. Apesar depois a seguir do 2-2, houve-se logo, o Dortmund teve logo uma grande chance.
marcar. Teve logo na resposta do gol do Vinícius, que também poderia ter feito o 3-2, não aproveitou e já sabe que não aproveitam contra o Real, vão sofrer contra o Real. Numa competição como a Liga dos Campeões, onde o Real Madrid é dominador, ou se mata quando tem oportunidade, ou vão ser eles a ser mortos. Algo que eu gostava de ver era que fosse disponibilizadas as imagens do intervalo do balneário da palestra de Ancelotti ao intervalo, porque houve ali alguma magia para o chip mudar de tal maneira. Mas indo aqui para outro assunto, para o El Clássico, qual é que é as vossas previsões? Já que o Real Madrid apresenta duas baixas, Courtois, muito provavelmente será Lunin a ocupar o lugar dele, e Rodrigo. Eu, pessoalmente, acho que é o El Clássico mais esperado desde a era Cristiano Ronaldo Messi. Sim. Porque Rafinha e Vinícius são os dois craques brasileiros que estão em excelente forma e vai ser um duelo incrível. Por acaso, não me estou a recordar se o jogo é em casa do Barcelona ou no Bernabéu. Adiante, vai ser um excelente jogo. Acredito que vai haver vários golos. O jogo é no Bernabéu. É no Bernabéu. Muito bem. É no Bernabéu. Vantagem para o Real Madrid. Quem sabe se não ativam novamente o chip da remontada, caso o Barcelona marque primeiro. O que, na minha opinião, não seria nada de espantar. O Barcelona marcou no primeiro minuto. Exato, não seria nada de espantar. O Barcelona costuma entrar muito bem nos jogos, a querer logo marcar gol. E posso dar aqui uma curiosidade. Sim, faço. O Real não perde há 43 jogos. Há 42. Há 42. E o recorde do Barcelona, estou a falar da La Liga, é 43. O recorde... se o Real ganha ao Barcelona, bate o recorde do Barcelona. Exato. Por isso também recordes vão ser batidos. Isto é um jogo. Mais motivo para os jogadores do Barcelona terem. Não é que não têm força de vontade de vencer o Real Madrid. Exato. Né? Têm sempre. Mas é mais um dos motivos é defender o recorde conquistado pela equipa. Mais motivos para assistir a essa partida. Vai ser um jogo espetacular. Vai se realizar no dia da manhã, no sábado, ao final do dia, ao início de noite. Estou muito expectante para o jogo e vou vê-lo com certeza, com muito prazer e gosto. Já agora, viste o Porto Hoffenheim? Sim, vi o Porto Hoffenheim. O Futebol Clube do Porto voltou com os titulares absolutos. Contudo, o Vítor Bruno manteve Ivan Raime a titular e Martim Fernandes. Os restantes voltaram os titulares normal. E também manteve Tiago Jaló. Sim. E marcou. Novamente Tiago Jaló tem 2 jogos na temporada, 2 golos. De realçar que tem os mesmos golos na temporada do que Pavlidis. E por falar em golos, que gol do Samu também. Exato, que golaço do Samu Amarodian, que tem sido o melhor jogador do Porto. Contratação da época. Exato, é a contratação da época. Tem sido uma verdadeira máquina. Tem um futebol muito parecido, uma ideologia de jogo muito parecida com a de Vítor Gyökeres. Sim. Contudo, há que realçar que Vítor Gyökeres já tem 25 anos, já tem mais experiência, e Samu Amarodian ainda só tem 20. E já destrói. E já destrói as defesas adversárias. O jogo que ele fez contra o Manchester United foi absurdo. Foi contra centrais de topo. Mais um excelente gol. Contudo, o Futebol Clube do Porto não apresentou o melhor futebol da temporada. Foi um jogo em que o Porto teve muitas dificuldades em sair a jogar curto. Quando tentava sair longo, o Hoffenheim na maioria das vezes cortava as bolas e recuperava a bola. O Futebol Clube do Porto tentou dar a bola ao adversário e tentar explorar os contra-ataques. E assim foi como o Samu marcou o segundo gol, foi no contra-ataque, num jogo em que fez do seu físico a sua grande arma. E depois foi aproveitar uma bola parada, foi a última jogada da primeira parte, em que o Tiago Jaló inaugurou o marcador. Não foi o melhor jogo do Futebol Clube do Porto, mas tiveram sentido de oportunidade, porque quando tiveram as reais oportunidades, marcaram. Algo que falta na maioria dos jogos do Futebol Clube do Porto. Até o próprio Vítor Bruno na flash interview disse que o resultado foi melhor que a exibição. E quando o próprio treinador o diz, é porque confirma-se. Foi sem dúvida isso. Rodrigo, queres dizer alguma coisa? Vitória justa. Concordo com a opinião do André e do Vítor Bruno. O resultado é melhor do que a exibição do Porto. Não foi a melhor exibição, mas foi o que chegou para vencer esta equipa e somar mais 3 pontos. Os primeiros 3 pontos na Liga Europa. Braga também perdeu
O Braga Benfica. voltou a desiludir, peço desculpa por interromper, mas Força. o Braga voltou a desiludir, continua a não apresentar o excelente futebol que tem apresentado nas últimas temporadas. Carlos Carvalhal ainda está a ter bastantes dificuldades em entrosar a equipa, com graves problemas defensivos. Podemos dizer que a expulsão do Niakate foi algo infantil, uma expulsão infantil. Foram quase 2 cartões amarelos seguidos pelos mesmos motivos, uma entrada disparatada fora de tempo. Contudo, há que realçar que o Braga, apesar da derrota, foi ligeiramente superior ao Bodo Glimt. Também o fator casa pode ter influenciado nisso. É uma derrota algo injusta, apesar de ainda não ser o Braga que todos conhecemos das últimas temporadas. Foi uma derrota algo injusta e também muito dolorosa, porque foi o segundo gol do Bodo Glimt foi marcado no último lance do jogo, a partir de uma bola parada de um canto, em que aparece um jogador do Bodo Glimt a isolar-se de repente para encostar a bola para dentro da baliza. O Braga começa a ficar numa situação delicada, porque já soma 2 derrotas na Liga Europa e tem de começar a vencer jogos, não vai ficar eliminado já na primeira fase. Sim. Niakate marcou e foi embora, basicamente. O Braga merecia um resultado melhor do que este resultado. Foi superior, mas teve essa infelicidade de Niakate. Marcou o gol. E o problema é que ele marca o gol do empate. Sim, ele marcou o gol do empate e 2 minutos depois leva um amarelo. 1 minuto a seguir de levar um amarelo, sofre o vermelho. E sofre o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Mas na mesma opinião que o André, o Braga merecia mais. O Bodo teve sorte, vamos por aí dizer. No futebol não existe a sorte, como é óbvio, mas o futebol é muito imprevisível. É imprevisível. Pode acontecer tudo a qualquer momento. E ocorreu assim a vitória do Bodo Glimt. Na minha opinião, injusta, mas a equipa bracarense tem que olhar para a frente e já analisar os próximos jogos para ver se não volta a acontecer nos próximos jogos da Liga Europa. Melhor dizendo, se não volta a acontecer, para ver se não caem já nesta primeira fase da Liga Europa, nesta fase de Liga. Ao contrário do Braga, o Vitória de Guimarães tem feito uma temporada europeia acima da média, talvez a melhor da história do clube. Já soma 8 vitórias consecutivas na Europa, recorde nacional. Voltou a vencer o Vitória, desta vez fora de casa, contra uma equipa da Suécia, onde um jogo em que o Vitória foi claramente superior e é uma vitória extremamente justa. Não foi por grandes margens, foi para margem mínima, 2-1. Mas mereciam ter marcado mais golos, foi um domínio total do Vitória de Guimarães e é um recorde batido com justiça, porque Sim. Tem sido uma temporada europeia espetacular para a Vitória. Sim, recomendo a ver o gol do Manu Silva. Sim, uma verdadeira obra de arte. Sim, uma obra de arte de gol. E já agora destacar que o Vitória vence a utilizar jogadores da sua própria formação, como o caso do Alberto Costa, Exato. lateral direito. Um grande aproveitamento das camadas jovens. Sim. Sim. E Manu e Miguel Maga, por aí fora. E ao mesmo tempo misturando essa inexperiência com a experiência dos jogadores mais velhos, como Bruno Varela, o capitão da equipa. Certo. Muito bem, olha, o Vitória marcou mais uma vez também depois de estar empatado, marcou já na parte final do encontro, aos 79 minutos. Sofreram talvez um bocado inesperadamente, não mereciam sofrer um gol logo depois de marcarem. Estavam a dominar o jogo, sofreram o gol, tiveram aquele sufoco, mas depois Nuno Santos acabou por marcar e resolveu o encontro. Claro que não estava fechado, aos 79 a ganhar por 2-1. O jogo nunca está fechado, pode sempre haver um gol de outra equipa. Sempre um resultado bastante perigoso. É um resultado bastante perigoso, pode dar para um lado ou para o outro. Mas acabaram por conseguir guardar o resultado e vencer pela margem mínima. Uma vitória muito importante para fazer os 6 pontos. Sim, 6 pontos. Vou destacar mais 2 jogos de equipas estrangeiras na Liga Conferência e na Liga Europa. Já que estamos na Liga Conferência, vou começar pelo Chelsea, que goleou fora, se não me engano, o Panathinaikos por 4-1. Com golos do João Félix. Com um bis de João Podia Félix. ter sido um hat-trick, se ele fosse cobrar a penalidade. Foram 2 golos do João Félix, uma assistência de Pedro Neto,
os portugueses, quando jogam bem no Chelsea. O Chelsea, já falámos nisso num podcast anterior, num episódio anterior, em que o Chelsea tem mais de 40 jogadores na equipa, portanto não podem jogar todos sempre, mas os jogadores como João Félix, pelos vistos, está a fazer um bom início de temporada no Chelsea, porque no pouco tempo que joga bem e tem marcado golos, assim como Pedro Neto, que tem jogado mais que João Félix e tem jogado sempre muito bem, um desequilibrador nato. A dupla Netflix, é assim apelidado. Netflix. Mudryk voltou a jogar, já não jogava há bastante tempo e também fez um excelente jogo, um golo e 2 assistências. Um excelente jogo do Chelsea, que mantém o primeiro lugar na Liga Conferência. Passando para a Liga Europa, destaque para mais um tropeço do Manchester United, que em 3 jogos na Liga Europa soma 3 empates. Desta vez empatou no terreno do Fenerbahçe de José Mourinho. Começou a ganhar 1-0 com um excelente gol de Eriksen, uma excelente jogada coletiva, finalizada pelo craque dinamarquês. Um grande início de temporada de Eriksen. Contudo, mais uma vez, deixa muito a desejar o Manchester United, porque volta a não vencer e Ten Hag continua no comando da equipa, também algo de forma surpreendente, porque promete, mas nos resultados não se nota as promessas. Destaco e recomendo a irem ver a entrevista do José Mourinho. Sim. Uma entrevista à antiga, à Mourinho. Exato. Mesmo à Mourinho. Mourinho a ser Mourinho. Ele que disse que o árbitro no lance da expulsão disse que estava com um olho a assinalar a falta que estava-se a passar e com o outro olho a olhar para a área técnica quando o expulsou. E também destacar que o Mourinho ofereceu-se para clubes da Liga Inglesa. Sim, também. Do fim da tabela, que não jogam. Daqui a 2 anos, Clubes ofereceu-se baixo da tabela. Exatamente. Está disponível. Está disponível para treinar clubes da Liga Inglesa de baixo da tabela. Avançando então para aquilo que será a entrega da Bola de Ouro na segunda-feira. André, já sabe mais ou menos que é o vencedor? Na minha opinião, acho que está mais do que decidido. E depois do jogo que fez contra o Borussia Dortmund, acho que Vinícius Júnior é claramente o favorito à vitória na Bola de Ouro. É golos atrás do gol. Exato, é um jogador fantástico, está num momento de forma incrível. Para mim é neste momento o melhor jogador do mundo a jogar na Europa. Acho que a Bola de Ouro está entregue e se dúvidas restavam, o hat-trick contra o Borussia Dortmund com um gol a encostar, mas os outros 2 foram autênticos golaços. O segundo foi quase de uma área à outra, a correr com a bola sem a perder e só parou quando a meteu dentro das redes. E o segundo foi uma finta que partiu a defesa toda aos bocadinhos e mais um excelente gol, desta vez de pé esquerdo. Acho que sim, acho que está entregue a Bola de Ouro ao Vinícius Júnior e é completamente justa. Foi sem dúvida o melhor jogador da temporada passada e continua a ser neste momento o melhor jogador do mundo. Rodrigo, se fosses tu a entregar a Bola de Ouro, entregavas ao Vinícius? Entregava, sim senhor. É um jogador que merece. Este jogo contra o Borussia é caso para dizer um jogo que vale títulos. Neste caso um título individual, uma Bola de Ouro. Para um jogador que mereceu, mas este não é só deste jogo, também é a época toda que ele fez. E se ganhasse a Copa América, também seria um título muito importante para também. Sim, era mais Copa América foi para a Argentina. Se tivesse ganho a Copa América teria sido um título ainda mais impactante e que eu, na minha opinião, se ainda houver dúvidas, se ele tivesse ganho a Copa América, as dúvidas não haviam. Já estava decidido 100%. Mas pelo que ele fez na época passada e continua a fazer pelo clube, acho que... Eu acho que a nível de futebol, não ter ganho a Copa América não muda nada. Eu creio que vai mudar alguma coisa nos votos. Eu acho que Vinícius vai ganhar a mesma coisa, na mesma, mas creio que vai ser renhido com Rodri. Sim. Vai ser renhido com Rodri também muito por causa do europeu. Por causa do europeu. Muito por causa do europeu. Também Carvajal também. Se houvesse uma Copa América metida à mistura,
não me acredito que houvesse sequer, não era próximo sequer a votação, mas eu acredito que vai vencer Sim, Vinícius Rodri, com um segundo lugar de Rodri, com poucos pontos de distância, sim. mas acredito que vai vencer Vinícius. O Rodri também fez uma época de outro nível na época passada, ganhou o Europeu com a Espanha, foi nomeado o melhor jogador do Campeonato da Europa. Para mim, não concordei na altura, Pois. mas não posso dizer que o Rodri não fez uma excelente temporada porque fez. Na minha opinião, foi o melhor médio do mundo a temporada passada. Contudo, na altura decisiva, é o Vinícius Júnior que marca os golos, voltou a marcar na final da Champions e no momento decisivo é ele que decide. Por isso acho que a bola de ouro vai cair para o lado do Vinícius e mais uma vez ressalto justamente. Contudo, os meus parabéns ao Rodri por uma excelente temporada. Sim, acho que a bola é bem entregue ao Vinícius. O Rodrigo falava da Copa América, mas temos de ver que o Brasil está a atravessar talvez uma das maiores crises da sua história. Talvez Sim. a maior mesmo. Sim, Muitos Sim. dizem que é a pior seleção brasileira de todos os tempos. sim. Sim, isso também impactou muito a Copa América, apesar da Argentina também não estar, não está a passar um mau momento, não é verdade? Exato. Sim, por outro lado, a Argentina que é limpar títulos atrás de títulos. Já há 3 anos. Scaloni. Exato. Era Scaloni. E é isso. Rodrigo, gostaste? Gostei muito, olha, fico muito feliz pelo convite, mais uma vez digo. Gostei muito de participar, espero que volte a participar um dia destes e até à próxima. Obrigado, caros ouvintes. E ficamos assim então. E para a semana temos novo episódio. E espero que tenham gostado deste. Voltamos a referir que estamos a publicar os nossos episódios no YouTube e também na plataforma do Spotify. Temos também uma conta do Instagram, onde publicamos informação semanal sobre os nossos episódios e também no momento de lançamento. Espero que tenham gostado deste episódio. Fica um pouquinho mais pequeno do que os últimos 2, mas não podem ser todos episódios grandes, porque nem sempre há muita coisa para falar. Espero que tenham gostado e até para a semana.